Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal e nessa aula de hoje, na nossa quinta aula do nosso mini curso de desenho online, eu vou ensinar vocês a como desenhar flores e plantas. Aqui nesse vídeo eu vou ensinar o passo a passo completo, vou passar todas as estruturas e também muitas dicas de modelagem para vocês saírem desse vídeo sabendo tudo sobre como desenhar esses elementos naturais. E além de passar todas essas técnicas para vocês, eu explico direitinho o porquê que você deve colocar esses elementos mais naturais no seu desenho, seja desenho de cenário, de mangá, de quadrinhos ou de ilustração. Esses elementos são fundamentais para a gente evoluir o nosso desenho. Então assista esse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você vai aprender muitas coisas aqui e vai evoluir ainda mais o seu desenho. Mas antes de começar a te passar aqui o conteúdo, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, a já deixar o seu like para o YouTube entender que você está gostando do conteúdo daqui do canal e também comenta aqui para mim se você está gostando de todas essas aulas do mini curso de desenho online. A minha intenção com essas aulas é que você consiga desenhar do zero até o seu estilo de desenho favorito. E é por isso que eu estou procurando fazer essas aulas o mais completas possíveis, para que você consiga fazer um desenho completo do absoluto zero, sabendo todos os fundamentos principais do desenho. E também gostaria de te convidar a me seguir lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Lá eu posto muitas dicas e muito conteúdo sobre como desenhar do zero. Então, se esse é o seu objetivo, lá é o local perfeito para você, para pegar muitas dicas, aprender muitos conteúdos e também interagir comigo. Bom, então é isso. Vamos para o conteúdo do vídeo. Bom, pessoal, antes de começar a passar as técnicas para vocês, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre esses dois pontos. Então, vamos lá. Por que desenhar flores e plantas? Bom, geralmente, a maioria das pessoas pensam que para desenhar flores e plantas é só para pintar algum quadro ou fazer algum quadro, mas não é bem assim. As flores e as plantas, elas servem para muita coisa. Então, assim, além de você poder fazer pinturas em tela e também quadros, como quadros decorativos, por exemplo, você pode e deve utilizar esses desenhos de flores e plantas nos seus cenários, como nos cenários de mangás e animes, os cenários de quadrinhos, nos videogames também. Em ilustração e animação, esses elementos mais naturais são fundamentais, porque eles ajudam a gente a dar a sensação de vida para o nosso desenho. Sempre que você vê um desenho que geralmente não tem uma planta, a gente sente falta de alguma coisa que traga um aconchego, esses elementos que lembram a natureza, eles ajudam muito para dar uma climatização no nosso desenho, na nossa arte, na composição do cenário, no cenário de ilustração, no cenário de animação, independente do seu estilo de desenho, independente do que você for desenhar, quando você utiliza esses elementos mais naturais, esses elementos de flores e plantas, você vai conseguir atingir esse resultado de trazer um pouco mais de vida para o seu desenho. E não apenas sensações positivas, mas se você for desenhar uma floresta, se você for desenhar um cenário que pede um clima mais tenso, você consegue utilizar esses elementos para ajudar nessa climatização mais tensa ou mais fantasiosa. Você consegue utilizar esses elementos para muita coisa. Então, dominando essas técnicas de elementos naturais, de desenhar flores e plantas, vocês vão conseguir ter uma bagagem mais abrangente para compor os seus desenhos e conseguir atingir resultados mais completos e também fazer desenhos mais inspiradores, porque esses elementos eles ajudam bastante na climatização e trazer sensações e sentimentos para as pessoas. Então, essa segunda pergunta, quais são os elementos? Bom, os elementos basicamente são as flores, as árvores, os arbustos, folhas, brotos, gramas, montanhas. Então, todos esses itens que eu coloquei para vocês, eles compõem esse tema dos elementos naturais, que se você dominar e conseguir trazer todos esses elementos para o seu estilo, vai agregar ainda mais no seu desenho.
Agora eu vou mostrar para vocês quais são os exercícios básicos que a gente tem que treinar sempre quando a gente for desenhar e que vai ajudar bastante a gente a executar as técnicas para fazer os desenhos de elementos naturais. Para você fazer esses exercícios básicos, você pode treinar tanto com lápis de cor como lápis de desenho, porque para fazer esses exercícios a gente não vai utilizar borracha, tá bom? Eu vou utilizar esse lápis porque na câmera vai mostrar melhor para vocês, mas pode ser o lápis que você tiver aí na sua casa, só não precisa usar a borracha nesse momento, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar o primeiro exercício para vocês, é bem simples. Aqui a gente vai treinar linhas retas, linhas curvas e linhas onduladas. Então vamos lá, para desenhar a linha reta é muito simples. Vou pedir para vocês não virarem a folha de vocês e nem o caderno de vocês. Você vai pegar o seu lápis e vai movimentar o seu braço. Esse exercício de linhas retas eu passei para vocês na nossa primeira aula daqui do nosso mini curso. Então, se você ainda não assistiu as primeiras aulas, eu sugiro que você assista, porque lá naquelas primeiras aulas eu passei exercícios que são fundamentais para a gente conseguir executar todas as técnicas de desenho. E para você fazer o exercício das linhas retas, basicamente você vai fazer as linhas retas, obviamente, mas você não vai movimentar a sua folha e nem o seu caderno. Você só vai movimentar o seu braço sem movimentar o punho e vai treinar o domínio do dedo com o seu lápis. Basicamente é assim que você vai fazer. Sem colocar muita força do lápis no papel. Movimenta só o seu braço. Uma bem do ladinho da outra. E depois de fazer essas linhas na horizontal, a gente faz na vertical. Não tem problema se ficar um pouco torto, tá? E você pode fazer bem juntinho assim ou fazer um pouco mais espaçado. As linhas na horizontais vão ser um pouco mais fáceis de executar do que essas linhas na verticais, mas não se apeguem à perfeição, porque esse exercício é só para treinar a mão de vocês e o braço de vocês. Agora vamos fazer as linhas curvas. Essa sim você pode movimentar o seu caderno ou a sua folha, não tem problema. E para executar e fazer essas linhas curvas, basicamente é assim, você vai movimentar os seus dedos. Você pode fazer assim, encurvado para cima e também encurvado para baixo. Outra linha curva que você pode fazer também é assim. E para baixo também. Você pode fazer espaçado e curtinho, espaçado e curtinho, espaçado e curtinho. Essa linha aqui vai treinar a leveza dos seus dedos ao executar o desenho com o lápis de vocês. Porque às vezes quando a gente vai desenhar, a nossa mão tá muito rígida. Então a gente precisa soltar a nossa mão antes de fazer um desenho mais
elaborado. E essas linhas, esses exercícios vão ajudar bastante vocês nessa parte. E agora, para treinar as linhas onduladas, é basicamente dessa forma que você vai fazer. Pode virar sua folha também, sem problema nenhum. E aí, a gente vai fazer dessa forma. Tenta não movimentar tanto o seu pulso, vai movimentando só os seus dedos. Outra linha que é um pouquinho mais difícil, mas vale a pena você treinar e que a gente vai usar muito para desenhar flores e plantas, é essa aqui. Você pode fazer mais curtinho também. Pode não parecer mais curtinho, é mais difícil de fazer do que essa mais espaçada. Outra linha que é interessante também fazer, que a gente vai usar bastante, são essas aqui, que imitam as ondas, tá vendo? Você pode fazer para várias direções. E por último, que eu vou colocar aqui nesse cantinho, é esses caracóizinhos aqui assim. E pro outro lado, vou fazer também. Essas linhas a gente utiliza muito para fazer detalhes, tá? Então, percebam que para fazer todas essas linhas, eu não utilizei borracha, tá? Então, não utilizem borracha nesse movimento aqui, tá? Utilizem a borracha só quando forem desenhar os detalhes no seu desenho, só ali quando você estiver indo para a etapa antes de pintar, tá? A borracha a gente só vai utilizar nesses detalhes. Bom, pessoal, agora eu vou dar algumas dicas para vocês na hora de vocês executarem a parte da modelagem. E por que eu vou falar disso para vocês antes de passar as estruturas? Porque essa parte da modelagem, ela pode ser um pouquinho mais complicada de entender. Por outro lado, depois que você domina essa parte da modelagem, você desenha qualquer coisa e geralmente nos seus desenhos você acaba colocando em vários pontos para complementar o seu desenho. Bom, na maioria das vezes, para a gente fazer a modelagem de folhas, plantas e árvores, a gente utiliza esse tipo de linha para fazer a silhueta das árvores e dos arbustos, que é essa aqui. Eu fiz pequenininho aqui, mas eu vou fazer maior para vocês poderem ver melhor. Ó, como vocês podem perceber, essa linha é diferente dessa aqui, porque essa já é a parte da modelagem. Aqui é o exercício que a gente tá praticando com os nossos dedos, para soltar os nossos dedos. Aqui já é a parte da modelagem. Aqui já é a linha que a gente vem com a intenção de fazer a representação da árvore, do arbusto ou da grama, tá? Então, vocês têm que ter essa noção de diferenciação das coisas, tá? Então basicamente, é a silhueta das folhas, tá vendo? Imagina que são várias folhas juntinhas, em vários galhos, uma conectando com a outra, tá? Então, quando você for desenhar alguma árvore ou algum arbusto, você pode utilizar essa linha. Lógico que você não vai desenhar de uma maneira reta, você vai desenhar ela de forma mais encurvada, porque um arbusto, ele é mais ou menos redondinho, geralmente.
Então, para desenhar esses arbustos ou uma árvore, ó, vou desenhar aqui para vocês. Então, ó, como vocês podem ver, uma árvore aqui bem simples eu desenhei para vocês. Então, você pode fazer várias camadas para você representar uma árvore no cenário de vocês, por exemplo, tá bom? Agora, para desenhar folhas e pétalas, a gente vai utilizar muito a técnica da fita dobrada, que foi a técnica que eu passei na nossa última aula sobre como desenhar animais. E eu vou repetir aqui para vocês aplicarem também nas modelagens de desenhos de folhas e flores, tá? A fita, ela basicamente, você desenha uma forma geométrica retangular. E para dobrar essa fita, a gente utiliza linhas curvadas. Conseguiram perceber a diferença e como eu executei a técnica? Utilizando essa técnica, a gente vai desenhar bastante as folhas e as pétalas. Por exemplo, aqui eu desenhei uma folha, e aí eu vou desenhar ela dobrada ou encurvada. Eu utilizo uma linha do eixo. Ó, como vocês podem ver, ela tem uma linha bem no meio aqui da folha. Então, a gente vai utilizar essa linha como um eixo. Então, a gente encurva ela assim, tá? Aí, você pode começar tanto por baixo quanto por cima. Comecei fazendo a parte de cima, a parte mais fininha da folha, tá? E para fazer essa parte de baixo dobrada, e para desenhar a parte de baixo, só você fazer uma linha aqui e outra aqui. Essa técnica da fita, para aplicar na modelagem de folhas e flores, ela é um pouquinho mais difícil, tá? Então, exige que você treine bastante utilizando as figuras geométricas, tá bom? Eu vou fazer aqui maior para vocês verem de uma maneira melhor e vou fazer em uma outra direção, tá? Então, aqui tem uma folha. Aí, agora eu vou fazer em outra direção. Utilizo uma linha guia. Puxo a parte mais fininha na direção da linha do eixo, tá? Ó, eu só liguei. Puxei pra cá até o meio e aqui pra fazer o outro lado. Aí, você desce essa linha e faz a linha do meio.
Vou fazer agora utilizando esse formato. Aqui eu subo as linhas dos detalhes e aí eu faço descendo, porque ela tá dobrada, tá certo? Vou fazer aqui uma luz e sombra para vocês verem melhor. Geralmente, quando a folha tá dobrada, a sombra fica nessa parte, tá? E para fazer pétalas é a mesma coisa, utilizando essa técnica da fita. Vou fazer aqui uma pétala de uma rosa para vocês verem. O formato é basicamente esse. E aí a gente desce essa linha aqui. Isso é ela virada pra gente. Agora, pro outro lado, seria mais ou menos assim. Eu sei que parece muito confuso nesse momento, essas técnicas de modelagem, mas conforme você for praticando e aplicando essas técnicas no seu desenho, você vai conseguir melhorar o seu traço, vai conseguir melhorar a sua técnica de desenho, as suas outras técnicas de desenho, tá? Então, vale muito a pena você treinar, colocar isso no seu treinamento de desenho. Vale muito a pena você trazer esses elementos naturais para a composição dos seus desenhos, seja desenho de cenário para quadrinhos, seja para desenhos de personagens, ou então para pintar os seus quadros, pintar quadros em tela também. São elementos que valem muito a pena e as técnicas que você utiliza para executar esses elementos são técnicas que você pode aplicar em qualquer outro tipo de desenho, tá? Desenhos de figura humana, desenhos de figuras de animais, tá? São técnicas que você consegue utilizar em diversos estilos e em diversas propostas de desenho, tá bom? Agora vamos para a parte das estruturas. Agora eu vou mostrar para vocês como que faz as estruturas das árvores, dos arbustos e também das flores. Eu acredito que essa parte ela é muito fácil, ela é bem prática, não tem segredo, e quando você dominar a parte da modelagem, você vai conseguir fazer sem dificuldade nenhuma todos esses elementos que eu tô passando para vocês. Vou começar mostrando a árvore, a estrutura das árvores. Vamos começar pelo tronco, tá? Com linhas retas, a gente vai fazer essa forma geométrica, um retângulo em pé. Aqui eu virei a folha para fazer essas linhas retas e essa forma geométrica, porque não é um exercício para eu praticar essas linhas retas, tá bom? Mas quando você estiver desenhando de fato, você pode virar a sua folha ou o seu caderno. Essa estrutura aqui, essa forma geométrica, ela tá em 2D, tá? Para fazer a parte das folhas, a gente usa os círculos. A gente pode fazer vários aqui assim, círculos aleatórios, tá?
Lembrando que a estrutura, ela é a base para a gente começar a fazer a modelagem em cima, tá bom? Então, essa é uma estrutura em 2D, tá? Uma outra forma de você deixar mais interessante o seu desenho é transformar essa estrutura em 3D. Se você ainda não assistiu a nossa segunda aula, eu sugiro que você assista, porque eu passei lá o passo a passo e como você consegue fazer para transformar uma figura em 2D em 3D, tá? Então, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiro, a gente faz, eu tô transformando esse retângulo aqui, tá? Em 3D. A gente faz esse Y, tá? Como se fosse um Y. Desce essas linhas e liga aqui embaixo, tá? E faz a parte superior, transformando isso aqui numa caixinha, tá? Então, temos o nosso tronco em 3D. Aí, esses círculos aqui, que estão em 2D, nós vamos transformar em esferas aqui, tá? Vamos começar com essa aqui do meio. E como que a gente transforma em esfera? A gente faz essa linha no meio, que é o eixo, e uma linha aqui, uma linha horizontal. Aqui a gente já consegue diferenciar o círculo da esfera, tá bom? Eu vou continuar fazendo os outros círculos. Essas linhas aqui, gente, essas linhas guias, elas são muito importantes e você precisa dominar elas, porque na esfera são elas que vão nos ajudar a fazer as direções da nossa modelagem, tá bom? E não apenas modelagem de plantas e flores, tá? Mas também modelagem de animais. É muito importante a gente treinar essas linhas guias. Tá vendo? Essa é a estrutura da nossa árvore em 3D. Fazendo isso, transformando o seu desenho 2D em 3D, você ganha uma habilidade maior, tá? E consegue evoluir as suas técnicas de desenho. Mesmo que o 3D não seja o seu estilo de desenho favorito, ele vai te ajudar a ganhar novas percepções, vai te ajudar a ter um repertório mais abrangente para você compor os seus desenhos, tá? Então, é muito legal essa técnica de desenho em 3D, tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês um outro jeito para vocês evoluir ainda mais a estrutura do desenho de vocês. Aqui a gente fez em 2D, aqui a gente fez em 3D, mas aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de vocês fazerem e dar um efeito a mais no seu desenho. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, essa é a base, tá? Agora, eu vou fazer aqui o topo. É esse topo aqui, que tá embaixo das esferas, tá bom? Agora eu vou complicar um pouquinho a vida de vocês. Vamos lá, eu espero, acompanhe aqui comigo porque vai valer a pena, tá bom?
Conseguem perceber a diferença? Aqui eu fiz a estrutura retinha, mas aqui eu fiz a estrutura torcida, tá vendo? Porque se você pegar uma referência ou observar as árvores nas ruas, vocês vão ver que tem algumas árvores que elas são um pouco tortas, que ela tem esses detalhes entortados, e se a gente trazer isso para o nosso desenho, a gente vai conseguir captar mais elementos para deixar o nosso desenho mais incrível, mais inspirador, tá? Porque o que eu sempre repito aqui é que quanto mais detalhes, melhor, tá? Independente do seu estilo de desenho. Coloquem bastante detalhes que vocês vão ver que o desenho de vocês vai ficar ainda mais legal, tá? E para fazer essa estrutura, é só você trabalhar as linhas curvas, tá? E fazer as ligações. Essa linha do meio a gente desce acompanhando. E aqui também, essa linha do meio, acompanhando, tá? Então, treinem bastante essas formas, porque elas valem a pena, tá bom? Agora, vamos para a parte das folhagens. Vou utilizar também essas esferas, mas vou utilizar em outro ângulo. Aqui a gente utilizou esse ângulo, né? Agora, como a gente tá vendo de baixo, eu vou fazer em outro ângulo. E qual é o ângulo visto de baixo? É esse aqui. Conseguem perceber a diferença dessa para essa? Essa, a gente usou linhas curvas para baixo aqui, linhas curvas para cima, porque a gente está vendo de baixo para cima. Vou continuar aqui. Vou apagar esse aqui para vocês não se confundirem. Essa aqui eu vou fazer em outro ângulo. Essa tá virada para a nossa esquerda e essa para a nossa direita. Você não precisa fazer círculos perfeitos, tá bom? E mais uma aqui embaixo. E essa é a nossa terceira estrutura. Ela é em 3D, mas ela é estilizada. Vou colocar aqui 3D estilizada. E para modelar essas árvores, é só você utilizar essas folhas aqui, essas linhas de folhas, tá bom? E o tronco, essas linhas meio tremidas para fazer aqui os detalhes do tronco. E também não tem segredo, é só você seguir a linha da estrutura que a gente já fez. E sempre peguem referências de fotos para vocês fazerem os elementos de árvores e flores no desenho de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou mostrar para vocês a estrutura das flores. Eu vou fazer aqui a estrutura da gerbera, tá? Mas essa estrutura você pode aplicar em qualquer outro tipo de flor. Ela é bem fácil de fazer também, não tem segredo. E eu vou mostrar em 3 posições diferentes para vocês, tá bom? Vamos lá. Essa é a estrutura da gerbera de frente, tá?
Você pode fazer essas duas linhas guias, tá? Na vertical e na horizontal, para você desenhar as pétalas. E vou fazer algumas pétalas para vocês verem, tá bom? Como é que vai ficar. Tá? Eu fiz aqui essas pétalas para vocês verem. É um efeito bem legal que dá para vocês colocarem no desenho de vocês. É esse detalhe das pétalas na frente e nas pétalas de trás. Vou fazer aqui uma luz e sombra para vocês verem com mais exatidão. Viram? Esse detalhe, ele faz uma grande diferença também no nosso desenho e na nossa pintura, tá? O caule não tem segredo, tá? E a parte das folhagens, você tem que pegar a referência e tentar representar da melhor maneira possível usando as linhas que eu passei pra vocês, tá bom? Existem muitos tipos de folhas, tá? Mas você pode usar essa estrutura aqui pra você desenhar as folhas de vocês. Ela não precisa ser lisinha assim, você só faz essa estrutura para saber a direção que você quer desenhar as folhas. E a parte da modelagem, como eu disse para vocês, vocês têm que fazer baseado na referência que vocês escolheram, tá bom? Agora eu vou mostrar uma outra posição da flor para vocês aplicarem em qualquer tipo de flor que vocês forem escolher para desenhar. Aqui, como vocês puderam perceber, eu usei o círculo. Aqui, na outra direção que eu vou mostrar pra vocês, eu vou usar a elipse. Com a mão bem solta e bem levinha. Você não precisa forçar a sua mão no papel. E aqui é a estrutura onde vai ser o caule. Da mesma forma que eu fiz aqui o miolinho da flor, eu vou fazer aqui utilizando a elipse também. E como eu utilizei essas linhas guias na vertical e na horizontal, eu vou utilizar também, só que utilizando linhas curvas, tá vendo? E essa é a nossa segunda estrutura para desenhar flor. Vou fazer algumas pétalas para vocês verem. Então, essa é a nossa gerbera de 3/4, tá? Ela não é nem... ela não tá nem totalmente de lado e nem totalmente de frente. Ela tá 3/4, literalmente, tá? Bom, agora eu vou mostrar para vocês a nossa gerbera vista de costas, tá bom? Vou utilizar a elipse de novo. E vou fazer um círculo bem aqui, ó. E aqui é a direção do nosso caule, tá? Aqui eu posso utilizar linhas guias também. E vou fazer as pétalas para vocês verem. Bom, então essa é a nossa gerbera vista de costas, tá? Como vocês puderam perceber, aqui onde eu fiz o círculo, eu fiz esse detalhe, porque é a parte de baixo da flor, né? E as linhas guias me ajudam a fazer a direção das pétalas. Então, é muito importante vocês dominarem essas técnicas aqui, tá bom? E também essa estrutura a gente consegue aplicar para desenhar qualquer tipo de flor, tá? Agora eu vou mostrar para vocês como que se desenha rosas. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que desenha as rosas. Vou mostrar a estrutura e um pouco da modelagem para vocês. Vou fazer 3 opções aqui de rosas, tá? Vou fazer um botão, uma rosa meio aberta e uma rosa totalmente aberta, tá bom? Vamos começar então pelo botão. Mas antes de mostrar de fato as rosas, eu queria adiantar para vocês que a estrutura que a gente mais vai usar aqui para desenhar as rosas vai ser o formato de um ovo, tá?
Vamos lá, vamos começar então. Fazer uma estrutura oval aqui. E para fazer o caule, a gente vai utilizar essas linhas um pouco mais tortas, tá bom? A estrutura da rosa meio aberta, eu vou fazer aqui do lado. Vou fazer um pouquinho mais aqui em cima. Vou utilizar um ovo também. Mas, além do ovo, a gente aqui vai desenhar uma xícara. Como se o ovo estivesse dentro da xícara. E mais uma vez, o caule ele vai ser assim, uma linha tortinha. Aí aqui eu vou mostrar pra vocês a estrutura da rosa totalmente aberta. Mais uma vez, vamos fazer o ovo. Mais uma vez, vamos fazer a xícara. A alça da xícara você pode fazer dos dois lados. E por último, o pires, tá? E o caule aqui, tá? Essa é a estrutura das rosas. Agora eu vou mostrar a parte da modelagem para vocês. Vou utilizar o meu 4B para vocês verem melhor, tá bom? E para fazer a modelagem das rosas, eu vou utilizar muito essa linha aqui, tá bom? E também vou aplicar bastante essa técnica da fita que eu mostrei aqui para vocês. Para começar, a gente faz um caracolzinho bem aqui, tá? E vamos começar. Ó, aqui eu utilizei essa pétala aqui, tá bom? Bom, pessoal, eu fiz aqui também a flor meio aberta, tá? Um detalhe que eu quero explicar pra vocês é sobre as folhas da rosa. As folhas da rosa, ela tem esse detalhe aqui, mais pontudinho, em toda a região dela, tá? E
Mais uma vez eu vou falar para vocês, utilizem referências de fotos, porque cada espécie de folha tem um detalhe diferente, tá? São muitos tipos de folhas, tá? Então vale a pena você estudar bastante essas referências, tá bom? Eu fiz também aqui uma luz e sombra para vocês verem esses detalhes, tá? Então vale muito a pena vocês pegarem referências de fotos para treinar aí na casa de vocês. Agora eu vou fazer a rosa totalmente aberta. Da mesma forma que eu fiz aqui, vou começar pelo caracolzinho, das pétalas que estão totalmente fechadas até as pétalas mais abertas, tá bom? Terminei aqui a rosa totalmente aberta, tá, pessoal? Fiz aqui também luz e sombra para vocês identificarem com mais facilidade essas partes de dentro, tá? Então, depois que eu aprendi a desenhar do zero, a rosa foi um elemento que eu desenhei bastante, porque eu gosto muito de desenhar rosas, então eu ganhei muita habilidade em fazer esse tipo de linha, essas linhas mais curvas, esses detalhes, tá? Então, se você quer ganhar habilidade ao desenhar rosas ou qualquer outro tipo de flor, eu sugiro que você treine bastante esses elementos e essas técnicas que eu passei para vocês aqui nessa aula, tá bom? Então, só recapitulando rapidinho, eu passei aqui para vocês, respondi essas duas perguntas do porquê desenhar todos esses elementos aqui que eu passei para vocês, as flores, as árvores, os arbustos, folhas, brotos, gramas, montanhas. Todos esses elementos vocês podem aplicar aqui no desenho de vocês, não só nos quadros e nas telas, mas também nos cenários de animes, mangás, quadrinhos, videogames, ilustração, animação. Esses elementos mais naturais que lembram a natureza, eles nos ajudam a climatizar o nosso desenho e nos ajudam também na composição do nosso desenho, tá? E na intenção do que a gente quer passar ali no desenho. Eles ajudam bastante e são fundamentais para a gente conseguir evoluir os nossos desenhos. Aqui são os exercícios básicos, tá? Que eu passei para vocês, que são as linhas retas, linhas curvas e linhas onduladas. Todas essas linhas são muito importantes vocês treinarem sempre que forem desenhar qualquer tipo de desenho, mas principalmente antes de vocês desenharem flores e plantas, elas são fundamentais porque vocês vão utilizar bastante todas essas linhas. Aqui eu dei dicas de modelagem, tá? Essa eu diria que é a parte mais complicada da gente entender e começar a aplicar no nosso desenho. Essa técnica exige muito do nosso domínio da nossa mão ao fazer os traços, tá? Então, quando vocês dominarem essas técnicas de modelagem, vocês vão desenhar qualquer coisa, principalmente ao desenhar flores e plantas. Aqui eu comecei a passar as estruturas para vocês. Essa é a estrutura das árvores, então passei aqui o 2D, 3D e 3D estilizada. Tenho certeza que independente do estilo de desenho que você gosta de desenhar, essas técnicas vão agregar muito no desenho e na técnica de vocês.
Aqui passei a estrutura da Gerbera, mas essa estrutura você pode aplicar em qualquer outro tipo de flor, porque é uma estrutura básica e muito fácil de fazer e de aplicar. Só o que você precisa fazer é escolher a referência de foto e fazer o seu treinamento aí na casa de vocês. E para finalizar, passei aqui a estrutura da rosa. A rosa em botão, meio aberta e totalmente aberta. Rosa também vale muito a pena você pegar referências e treinar de todos os ângulos possíveis, tá bom? E mais uma vez eu repetir, quanto mais vocês treinarem, melhor vocês vão ficar em todas essas técnicas que eu passei pra vocês, tá bom? Bom, espero que tenham gostado das dicas de hoje. Queria também fazer um pedido de desculpas aqui pra vocês do barulho da rua. Infelizmente eu tive que fazer de janela aberta, porque tá muito calor. Mas o que importa é o conteúdo e as técnicas, tá? E eu tenho certeza que se você aplicar tudo que eu passei aqui, você vai melhorar no seu desenho e vai conseguir desenhar do zero todos esses elementos naturais que eu passei pra vocês. Mais uma vez eu gostaria de convidar vocês para se inscrever no meu canal, deixar o seu like e comentar se você gostou de todas essas técnicas que eu passei para vocês. Me siga também nas minhas outras redes sociais, @ajuquedesenhou. Lá no meu Instagram eu passo muitos outros conteúdos e muitas dicas de desenho, tá? Então se você quer aprender a desenhar do zero até o seu estilo de desenho favorito, lá também é o lugar perfeito para você aprender tudo isso, tirar suas dúvidas e também me mandar os desenhos de vocês. Bom, é isso, espero que tenham gostado da aula de hoje, deixa o seu like e até a próxima aula. Tchau!